É uma honra estar aqui. E eu estou sendo muito bem cuidada, graças a Deus, muito amada nesse lugar. E é tão bom. Eu falei já outro dia que eu me sinto meio que um Paulo, fazendo visitas a Timóteo, a Tito. E se a gente pudesse escrever, né, continuar escrevendo as escrituras, a gente ia dizer, e Viviane esteve em Boston, nos Estados Unidos, visitando a igreja que se reúne em Boston. E aí poderia dizer tantas cartas, nós poderíamos escrever tantas coisas. E é maravilhoso nós nos reunirmos aqui como igreja. E quando eu vi vocês adorando, aqui nessa nação, hoje aqui, eu dizia, meu Deus, esse fogo do brasileiro de adoração, essa paixão por Jesus, essa adoração, ela flui de um lugar tão forte. Ela não flui da terra daqui, ela flui de lá do Brasil, das brasas de quem é brasileiro. Eu vim com toda a minha família. A gente primeiro desceu em Dallas, ministrou em Dallas, foi lindo também. E depois viemos a Boston e depois vamos descer para a Flórida para ministrar lá também. Mas a minha vinda aqui é muito pontual e essa conferência é uma conferência que tem marcado meu coração. E é tão bom quando você não caminha mais para cumprir agendas, mas você caminha onde Deus já te deu alianças. É maravilhoso quando você acaba caminhando com pessoas que você tem aliança. E estou feliz porque eu também consegui trazer 1000 livros para os Estados Unidos. Era algo que muitas de vocês me pediram, por favor, tem no Kindle, mas a gente quer o livro físico. Gente, quem é que gosta de riscar, rabiscar, ter na mão? Gente, eu gosto muito, eu sou muito o livro físico. Eu até ganhei aquele Kindle que fala, e para ficar lendo tudo, mas não adianta, gente, eu gosto do livro. E eu consegui trazer 1000 livros para cá. Eu trouxe 500 livros para Dallas e vai dividir com Orlando. E eu trouxe 500 livros para Boston. E eu acredito que não vai sobrar nenhum para me levar para Orlando. E esse livro me tirou de um lugar... há 3 anos e meio eu comecei a escrever esse livro. E sempre quando eu começava a escrever e terminava, eu dizia, Deus, eu não vou conseguir. É muito difícil escrever um livro. E de repente eu estava no banho, tinha que enxugar as mãos bem rápido, pegar o meu iPhone e pegar aquele comando que você fala e vai digitando, porque Deus dava muitas palavras. Até chegou um capítulo, até comentei em alguns lugares que eu ministrei aqui, que tem um capítulo desse livro que é o Estou Cansada. Que esse capítulo não estava no script. Ele não estava eu já tinha definido os capítulos e ele não estava. Eu tinha me levantado, eu estava sentada há muitas horas escrevendo o livro, cansada no meu quarto. E eu fui para a cozinha, para a sala, para tomar um chá, alguma coisa, para dar aquela, refrescar a mente. E de repente veio assim, estou cansada. Eu falei, uau, o título, é um título de um capítulo. E aí de repente veio o download do capítulo. Então quando você for ler o livro e ler o capítulo Estou Cansada, você vai perceber, ele foi um download do céu. Eu escrevi ele em 2 horas e meia. E tem muito da assinatura de Deus, porque cada uma de nós tem uma assinatura de Deus na nossa vida. Algo que nos marcou. E geralmente algo que nos marcou, algo que nos curou, essa é a mensagem que nós vamos carregar. Eu sempre falei, Deus, eu sou uma mulher improvável, o Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? Ele tenho certeza absoluta. Senhor, não tem ninguém famoso nas minhas costas, não tem ninguém que me conhece, como é que o Senhor vai levantar alguém totalmente anônima, sem ajuda de ninguém, de uma cidade pequena? Como que o Senhor vai fazer isso? Eu sou dona de casa. Nem faxineira eu tenho, Senhor. Eu que limpo a casa, eu que me viro, cuido das minhas filhas, pastorei a igreja com meu marido na época trabalhava. Não éramos nem pastores em tempo integral, no sentido, não éramos sustentados pela igreja. Ele trabalhava no exército brasileiro, eu trabalhava em casa, cuidando das coisas da casa, e sempre na minha mente, quando as palavras proféticas chegavam sobre a minha casa, sobre a minha família, quando um profeta, um homem de Deus vinha dar uma palavra, ele dizia o que está acontecendo, mas eu sempre joguei isso para o meu marido. E eu sempre pensei, eu quero ser uma mulher, eu sempre dizia para ele, eu quero ser uma mulher que te honre, e eu quero estar nas tuas costas, eu quero te abençoar. Eu quero estar na tua retaguarda. E para nós dois foi uma surpresa, quando as mensagens que eu ministrei, que eu julgava ser tão pequenas, tão simples, começaram a alcançar tantas mulheres.
As Brasileiras das Nações foram as responsáveis por propagar tantos áudios de ministrações. Eu nunca vi um povo com tanta fome. Gente do Alasca, da China, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. E eu comecei a entender que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Então, se existe uma marca registrada na minha vida, é uma mulher improvável. E não poderia ser diferente eu escrever para as mulheres improváveis que também estão aqui. As mulheres improváveis. Então, o livro está ali atrás, ou ali, né, com o pessoal. E é uma honra estar aqui com você. Eu trago um abraço apertado da Abba Pai Church e da igreja. Eles só deram um recado para nós. Volta, por favor. E eu falei, não, eu vou voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nessa semana, orem pelo Brasil. Vocês não sabem a pressão que está lá. Está difícil. O clima está tenso e nós precisamos de muita oração. Quem está aqui que pensa em voltar a morar no Brasil, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Amém. Eu te abençoo para que você encontre um país diferente do qual você saiu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, eu creio que Deus começou uma transformação no Brasil. E a Bíblia diz que Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou. Apesar que nós sabemos que o reino desse mundo não é o reino de Deus. Apesar de que nós sabemos que não é assim, né? Que nós não estamos trabalhando para o reino do mundo, nós estamos trabalhando para um reino que nunca vai se perder. E essa é a segurança que nós temos. Mas no que nós pudermos, como igreja, influenciar princípios e valores e leis, nós queremos estar aqui para isso. Em nome de Jesus. Essa palavra, eu digo que esse tema dessa ministração fala tanto ao meu coração. Porque o primeiro lugar que Deus curou na minha vida foi o lugar de filha. Eu sempre pensei que para ser uma pregadora eu tinha que ser muito eloquente, porque as pregadoras que a gente conhece hoje, que conheci antes, eram muito eloquentes. E eu falei, Deus, não vai dar certo esse negócio de eu pregar. Eu falo tão manso. Como é que vai ser? Às vezes as pessoas não vão dar nem assim, olha, como que uma pessoa fala desse jeito? Que ministração é essa? E eu lembro que eu falava, Deus, eu quero me parecer então com as outras pessoas. Se o Senhor está me chamando para esse lugar, eu quero buscar uma referência. E Deus falou assim para mim, filha, eu estou levantando mulheres que a identidade delas está em mim. E elas não são parecidas com o meio em que elas estão vivendo, mas elas são parecidas comigo. E ele me fez uma pergunta, filha, será que mais uma pessoa eu vou ter que desistir então de você, porque você também quer tomar o padrão que está aqui? E será que eu não vou encontrar ninguém que seja obediente à minha voz e não venda a sua identidade, que seja parecida comigo, que eu possa usar? Porque nós sempre estamos desprezando aquilo que nós temos. Nós somos tentadas o tempo todo a desprezar o que nós temos. Nós estamos o tempo todo sendo tentadas pelo mundo que vivemos a desprezar o que temos e sempre ansiar por aquilo que não temos. Eu fui em Dallas e eu fui num shopping muito lindo lá em Dallas. O Norte alguma coisa. E a pastora me levou lá porque eu queria pegar uma nota fiscal de um produto. E a gente foi lá e ela disse assim, aí eu falei para ela, hoje aqui nós vamos só olhar. Falei para a Bela, para a Vitória, ó, nós vamos entrar nesse shopping só para olhar. Quem nunca falou isso para os filhos, né? Nós vamos olhar. Oi, Maiarinha. E aí eu falei, vamos olhar, e aí a gente ficou olhando. E o Telmo falou, glória a Deus, Senhor, pela esposa que tu me deu. Porque aquelas grandes marcas, né, gente? E eu falei, vamos só olhar. E naquele corredor, aí nós estávamos conversando, olha essa marca tal, olha essa aqui, e aquela riqueza, né? E de repente eu olho na minha frente, está o meu marido com as minhas 2 filhas do lado. Aí Deus falou assim para mim, filha, o que tem de mais caro nesse shopping não está nas vitrines, está andando na sua frente. Na sua frente. Dinheiro nenhum compra um casamento feliz. Dinheiro nenhum compra filhos. Dinheiro nenhum compra saúde. E a verdade é que as coisas mais caras que nós temos, elas não têm nem valor. Elas não têm preço, elas têm valor. Tem coisas que não dá para colocar preço, gente.
E a gente precisa ser rico dessas coisas. Aí você percebe que você anda com Deus, Ele vai mudando os valores. Aliás, tirando aquilo que tem preço pra gente, dizendo assim, olha o que tem valor, Ele muda. Durante todos esses anos, essa tem sido uma mensagem que Deus tem chacoalhado as mulheres. Em 2016, a nossa reunião de mulheres não era assim tão grande. Nós estávamos orando na igreja, eu tive uma visão. E, gente, eu não sou uma pessoa de ter muitas visões. E também eu não sou uma mulher muito espiritual, uau. E eu não fico vendo o anjo toda hora. E eu, na verdade, sou um pouco pé atrás com essas coisas. Não que eu não acredite nelas, eu acredito demais nelas. E desejo viver elas. Mas eu não quero cair em enganos. Então, às vezes, a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba inventando coisa. E eu tenho muito temor de dizer assim, ó, Deus me disse, eu vi. Acho que a gente precisa voltar a ter esse temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Porque a gente vê nesse meio muita falta de sabedoria. Mas naquele dia nós estávamos orando na igreja, nossa reunião era tão pequena. E enquanto nós orávamos pelas mulheres, eu me retirei um pouco, porque a pastora Renata e as pastoras que estão aqui vão concordar comigo, que quando você faz uma conferência, quando você faz um culto de mulheres, você está ali para servir. A gente mal come. Você já viu quando você faz uma festa de aniversário para o seu filho ou para alguém, você não consegue comer. Mas a sua alegria é que todos possam ser servidos. E eu estava naquela reunião, servindo as mulheres, liberando palavras proféticas sobre elas. Gente, enquanto eu pude ter poucas mulheres numa mesa comigo, numa sala, eu depositei tudo sobre elas. E naquele dia, eu fui orar na porta, e quando eu olhei para o portão da igreja, eu tive uma visão muito clara. Céus, assim, visão aberta. Eu vi um anjo, com sabe, como que fosse com uma trombeta, mas era como um chofar. E ele tocava. E quando ele tocava, ele parava e voltava a tocar de novo. E de repente, milhares de mulheres começaram a aparecer. E na minha visão, elas vinham com bandeiras de países diferentes. Elas eram diferentes em etnias, elas tinham os olhinhos puxados. Muitas delas vinham com as roupas típicas da sua região. E elas entravam para dentro daquele lugar. Quando eu tive essa visão, eu caí no chão. Falei, Deus, o que é isso? Ele, se prepare. Eu estou tocando um chofar. E mulheres de todas as partes vão escutar o meu chamado. E elas vão vir. E quando essas mulheres começaram a chegar, o Senhor começou a liberar uma palavra de cura. Nunca se viu tanto no Brasil, em tantas conferências de mulheres, falar sobre cura. Até entrei em crise esse ano. Um dia no meu quarto, fechei a porta, falei, pai, vamos conversar. Vamos trocar. É muita cura. Eu comecei a dizer, Deus, tudo é cura, vamos falar sobre cura, mas aí qual é o próximo passo? Eu temi por nós, mulheres, de nós estarmos lambendo as nossas feridas, espiritualizando as nossas deficiências, nos vitimizando. Falei, Deus, será? Ele falou, filha, não. Eu estou no movimento de cura. Eu estou no movimento de resgatar a essência. Aí eu falei, mas pai, como que resgata uma essência? Como que uma essência se perde? E eu estava lendo na palavra de Deus que diz que quando um vidro de perfume fica aberto e uma mosca cai dentro dele, ela estraga tudo. E Deus falou assim para mim, filha, eu estou começando a pegar os meus vidros de perfumes, que são cada mulher com uma essência, e eu vou começar a ser a cobertura delas, eu vou me fechar sobre elas, e eu vou preservar a essência. E eu levei um susto, até falei isso na conferência de mulheres desse ano. Quem é que estava lá? Quem que estava lá? Não, né, gente? Alguém estava lá? Fisicamente? Ninguém. Mas quem assistiu online? Eu falei, eu levei uns 4 ou 5 vasos diferentes, vasos mais bonitos, vasos mais simples. E eu comprei uma essência em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, que é maravilhosa. E eu peguei aquela essência e derramei num vaso bem simples. E eu peguei aquela essência e mostrei e disse, esse vaso não muda a essência. E derramei a essência num vaso bem sofisticado. E eu peguei, esse vaso não muda a essência.
Sabe de uma coisa? Deus não está preocupado com o vaso. No sentido se ele é baixinho, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é alto, se ele é sofisticado, se ele não é. Ele está querendo restaurar a nossa essência. Porque a Bíblia diz que nós somos, sabe, como vasos de barro que guardam um poderoso tesouro. Porque o valor não está no vaso, mas está no que o vaso carrega. Teve um burrinho que entrou em crise. Um jumentinho entrou em crise. Ele chegou em casa muito animado, falou: mãe, todo mundo me ama. Mãe, eu sou o cara. Por que, meu filho? Mãe, eu entrei em Jerusalém. Tu não tem noção. Quando eu entrei, todo mundo levantou folhas e gritavam: Hosanas! Hosanas! Mãe, eu tô famoso! Mãe, eu sou o cara! Ela assim: filho, faz o seguinte. Você entrou quando? Ontem. Vai lá agora e entra de novo. Ele chegou em casa. Mãe, ninguém me conhece. Foi tudo ilusão da minha cabeça. Ela disse: não, filho. Não é quem você é quem você carrega. Quando você entende isso, que não é o que você faz, não é o que você é, mas quem você carrega, você começa a preservar a sua essência. Você começa assim: eu não vou me envolver nisso, isso vai roubar a minha essência. E esse movimento de cura e de resgate de essência está vindo para fora. Sabe o que Deus vai usar? Aquilo que você mais desprezou em você. Aquilo que você mais tentou esconder em você. Eu sempre tive vergonha do meu pé. Tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Eu sempre tive vergonha do meu pé. Porque eu achava o meu pé muito feio. E não só eu achava feio, como o inimigo utilizou pessoas, usou boca de pessoas para confirmar aquilo que eu pensava. Que pé feio! Um dia eu estava na piscina, uma mulher falou: meu Deus, pé feio. E eu sempre falava: meu pé é feio, meu pé é feio, meu pé é feio. Só que eu não tinha noção de que quem criou o meu pé estava sendo insultado. Porque se eu digo assim: essa caneca aqui é feia. Quem criou essa caneca vai se sentir insultado. E eu tinha falado repetidas vezes aquele dia do meu pé. E eu fui orar, como de costume. Quando chegou assim, de madrugada à noite, o Senhor falou assim: filha, vem ficar comigo aqui na sala. Eu estou sentado na tua sala, fica comigo. Eu fui lá, me sentei com Jesus. E começamos a conversar. E aquilo, e é choro, e é... Ele assim: filha, queria que você abrisse as escrituras. Eu abri. E estava escrito assim: quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. E ele falou assim para mim: o seu pé é lindo, porque o seu pé está caminhando por nações, por estados, por famílias, porque você está carregando as boas novas. Nunca mais diga que o seu pé é feio. Meu pé é lindo, gente. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a receber elogios do meu pé. Eu fui fazer o pé em algum lugar e eu: ai meu Deus, né? Que pé bonito. Falei: é sério, tá se falando isso? É só para mim? Não, olha só. E outra pessoa falou: acho teu pé tão lindo. Eu falei: é Deus mudando a sorte do meu pé. Mas sabe, Deus, Ele faz questão dos lugares mais feridos da nossa vida. Gente, eu poderia ser uma mulher que carregaria uma vergonha gigantesca da falência do meu casamento. Eu poderia querer esconder que por 4 meses eu me separei do meu marido. Nós casamos, 1 ano e meio eu me separei. Eu não queria mais, ele não queria mais. E eu poderia esconder isso. Mas sabe o que Deus disse? O momento mais difícil da sua vida, o momento talvez que faz você mais se envergonhar, vai ser o lugar que eu vou usar para curar uma multidão de mulheres. Deus restaurou meu casamento.
Nós voltamos, Deus curou. E hoje, desse relacionamento restaurado, sai óleo de cura para curar outros relacionamentos. Eu não sabia que Deus ia pegar esse vaso simples. Eu tava vendo uma postagem no Instagram, aleatória, e de repente eu descobri que na China, quando um material de cerâmica ou de porcelana quebra, eles não jogam fora. Tem até um nome essa técnica, mas eu não sei agora. Eles pegam ouro e restauram a peça com ouro. Então eu vi um prato quebrado pela metade e ele restaurado com filetes de ouro. E o que acontece? Quando esse prato é restaurado com filete de ouro, ele fica mais valioso. Ele fica único. E ele se torna uma peça rara. Um simples prato de cozinha. Deus pegou meu casamento, que estava quebrado, e disse assim: eu vou restaurar com um material que o fogo não pode destruir, que nada pode destruir. E eu vou fazer que a restauração desse casamento, a glória da segunda casa, seja muito maior do que a primeira. Eu vejo Deus fazendo essa restauração aqui com mulheres, na sua identidade. Talvez você, quando era criança, ouviu a vida inteira que você não prestava, que nada ia dar certo. Te chamaram de nomes horríveis. E você teve como a sua identidade quebrada. Deus está agora dizendo assim: eu estou juntando ela. E eu estou colocando um filete de ouro nela, reconstruindo. Eu quero profetizar que nos próximos dias você vai voltar a se descobrir outra vez. Você vai se descobrir. Esse processo eu passei de cura. Eu lembro que eu sempre dizia: eu sou tímida, eu sou isso. Gente, eu não sou tímida nada. Era uma distorção da minha identidade. E o inimigo queria que eu acreditasse que eu era tímida. Que era para mim me esconder, que eu não prestava. Escute, Deus veio e trouxe à tona quem eu era nele. Palavras de cura, Deus está derramando. Sabe, quando a gente está ferida, é melhor que a gente fique escondida. Porque quando nós estamos expostas e feridas, nós ferimos pessoas. Por isso que líderes feridos fazem muito estrago na vida dos que estão sendo confiados em suas mãos. É melhor não ter um líder do que ter um líder ferido. Vivemos hoje uma crise de liderança nesse sentido. Eu estava comentando ali com as alunas do Casa de Isabel. Tem alunas aqui do Casa de Isabel? É uma mentoria online que eu faço e eu falo lá que se uma pastora é fofoqueira, ela vai ter um rebanho fofoqueiro. Olha o que acontece. A Bíblia diz que quando Jacó e Labão fizeram aquele acordo, olha, as ovelhas malhadas são minhas e os animais lisos são teus. Ok? Ok. Mas Jacó, ele era muito, muito perspicaz. O que ele fez? Ele pegou algumas varas, descascou elas, colocava nos bebedouros dos animais, para quando aqueles animais que estavam grávidos fossem lá olhar, criassem os filhotes malhados. Eu não sei se a sua avó já disse isso para ti quando você estava grávida. Não olha muito para isso. Gente, eu achava que isso era mentira. Mas está na Bíblia. E o que acontece? Nascia mais animais malhados. Aí Labão também, que não era bobo, trocava o negócio. Não, então agora os malhados são meus e os lisos são teus. Jacó ia lá, deixava as varas lisas no bebedouro e só nascia animais lisos. Quando a Bíblia fala de vara, todas as vezes que vara é mencionado na Bíblia, você vai falar de autoridade, de liderança. Lembra quando Moisés é chamado e ele está com um cajado na mão, uma vara, e Deus fala assim para ele: joga no chão a vara. Ele joga ela no chão, ela se transforma numa. Aí ele fala assim: filho, agora pega ela. Não vou pegar de jeito nenhum. Só está disposto
e preparado a ser um libertador quem já esteve disposto a entregar sua liderança nas mãos de Deus. E eu vou te dizer, liderança, pegar de novo depois que tu entrega, dá medo mesmo. Não, Deus, eu sei que isso aqui vai me ferir. Quantos de nós como líderes já fomos feridos por pessoas? Nós falamos muito de que liderança fere, mas muitos ferem as lideranças também. Não vou pegar, não vou ser pastor de novo, não vou mais cuidar de ninguém. Quem já disse isso? Tô cansado, isso aí morde. E Deus falou, pega sem medo. Quando ele pega a serpente, as transforma de novo numa vara de autoridade. Quando eles estavam reclamando de Arão, Deus estava sem paciência com aquele povo. E disse assim, peguem as varas de todos os líderes, coloquem na arca da aliança, aquela que florescer vai ser a vara que eu escolher, o líder que eu escolher. A vara de Arão não só floresceu, ela deu frutos maduros. Então vara fala de autoridade. Quando Paulo foi falar com a igreja de Coríntio, presta atenção nisso. A igreja de Coríntio ela era carnal demais. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas ela era carne pura. Ela era invejosa, tinha confusão, tinha relacionamentos sexuais ilícitos. Tinham coisas que Paulo dizia só não dá nem coragem de falar. Paulo pensou, o que eu faço com esse povo para trazer eles de volta a uma verdade? Olha o que ele faz. Ele estabelece um modelo. Porque conforme o modelo, vai ser o rebanho. Ele diz assim, então, o pastor, o bispo, o presbítero tem que ser homem de uma só mulher. Os filhos precisam ser crentes. Ele estabelece um padrão, porque à medida que o povo olhava para a vara, ela ia reproduzir conforme a espécie. E Deus está trazendo essa cura na liderança. Uau! Gente, posso falar, pastor? Por muito tempo a gente viu uma liderança imatura sendo levantada, mas agora nós estamos vendo uma liderança que foi forjada no deserto. Uma liderança que ama o Senhor e que não é manipulado pelas pessoas. Mas todo movimento que gera cura, a cura tem um propósito. Aí você fala que ser filha, poder de ser filha, eu sou filha. E quando a gente fala assim, eu sou filha de Deus, eu tenho um módulo no Casa de Isabel que se chama simplesmente filha. É o primeiro módulo que você entra. E eu falei muito sobre filiação, sobre paternidade. E você imagina logo aquela menininha com o pai. Por um bom tempo, quando Deus falava assim, eu quero curar a tua paternidade, eu sempre me via como uma menininha cuidada pelo pai. Quando eu era pequenininha, eu tinha muito desejo de ser buscada na escola. Coisas que pai faz. E eu sempre me via assim. Mas de alguns anos para cá, eu me vi como uma mulher madura do lado do seu pai. E eu queria hoje que você entendesse que a restauração da paternidade não é para te dar um colo. É para te dar um destino. A cura não é para você botar ela como um pingente e mostrar para as pessoas, mas Deus quer te curar para te dar responsabilidade. E eu vou te explicar o porquê disso. Eu queria que você abrisse. Se prepara. Lucas 18:35. Eu queria que você abrisse aí. Poder de ser filha. Lucas 18:35. Vocês lembram da palavra que eu ministrei aqui ano passado? As conexões de Deus. Vocês passaram por alguns abalos nas conexões aí, gente? Deus trocou você de mesa? Lucas 18:35 diz assim, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Porque imagina um cego, ele só viu o barulho e disse, o que está acontecendo? Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Não parece incoerente essa pergunta? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem, como se isso fosse muito óbvio. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Estar cego naquela época tinha suas regalias. Eu lembro de uma vez quando eu era pequena, quando eu tinha 2 anos e meio, meu irmão nasceu. E eu acho que com um bebezinho de 2 anos e meio, não soube lidar muito bem com a chegada de um irmão. E menino, que era o sonho do meu pai. E eu me senti, naquela época, pequenininha, um espírito de rejeição que se tomou conta do meu coração. E era muito incrível que todas as coisas que aconteciam comigo eu supervalorizava. Aí nasceu uma filha dramática. Atrás de toda pessoa dramática tem um grito de socorro, de ajuda, de pedido: olha para mim, me dá atenção. E aí eu começava a encenar, gente. Um dia eu caí um tombo, todo mundo viu. Quando todo mundo viu, eu fiz de conta que eu não conseguia me levantar. E aí eu me sentei e comecei a chorar no joelho, e o pão que estava na minha boca, eu comecei a fingir que eu estava vomitando. Para valorizar aquele acontecimento. A minha mãe veio desesperada: meu Deus, o que aconteceu? Quando ela viu o joelho ralado, era o outro. Eu chorei no joelho errado. Aquela época, ó. E aí eu entendi que muitas de nós nos sentimos privilegiadas por sofrer algumas coisas. Usamos isso como para manipular pessoas ao nosso redor. Eu queria que você hoje não jogasse pro lado essa palavra. É para você. Porque numa palavra dessa a gente fica rindo de nervosa. É a fulana, é a Beltrana, né? Não é. Nós usamos as nossas dores para manipular pessoas. Eu conheço mães que manipulam filhos. Eu conheço filhos que manipulam mães. E usa as dores, usa aquele vitimismo para conseguir o que quer. Por isso que Jesus faz uma pergunta: ei, você quer ser curado? Porque a cura vai te tirar da tua zona de conforto. Você quer ser filha? Você quer ser curada da orfandade? Talvez algumas cestas básicas não chegarão mais até você. Algumas ajudas dos homens não chegarão mais até você. Você, em vez de ser uma consumidora, você vai aquela que vai prover para muitos. Mas você quer ser filha, te convida a um lugar de responsabilidade. Estar cego naquela época tinha regalias. Por isso que eu pergunto: você realmente quer ver? Porque você vai precisar trabalhar depois que você vê. Você vai precisar, depois que você vê, abandonar esse lugar de ficar sentado aqui todos os dias mendigando e começar a viver a história da sua vida que eu planejei. Você quer ver? Você quer continuar vendo? Como filhas, temos responsabilidades. Você lembra da sogra de Pedro quando ela estava com febre altíssima? Ela estava na cama com uma febre alta. Ele vai lá, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. E dizem por aí as más línguas que foi ali que Pedro negou Jesus. Motivo. Ele foi lá e curou a sogra. Quando ele cura a sogra, você vai ver que ela dá um pulo, rapidamente ela começa a servir. O lugar de cura te reposiciona a servir pessoas. Te reposiciona a estar onde Deus quer que você esteja. Porque ver, enxergar, implicaria numa mudança significativa de comportamento, de status.
Ele não ia ficar mais no aposento. Lá no Brasil tem muito disso. Tem gente que prefere perder um dedo. Tem gente que prefere ficar doente para ganhar um benefício. Talvez se Jesus chegasse lá na fila do NPS, lá no Brasil, muita gente ia dizer, não, Jesus, não me cura. Eu quero continuar. Olha a mentalidade. Mas a cura o capacitou a seguir Jesus e mudou radicalmente a vida daquele homem. A pergunta do Pai hoje para você é, você quer ser curada? Você quer ser minha filha mesmo? Você quer entender que eu sou o seu pai? Eu vou te dar responsabilidades. Eu vou mudar a tua história. Haverá uma mudança na sua vida. Você será transportada de uma estação para outra. E é Deus que está mudando o cenário. Eu sempre vou lembrar, gente, de uma mulher que orava pelo marido lá na igreja. Sabe aquela mulher que o marido bebe, alcoólatra, não quer nada com Deus. Aquele cara assim, ó, bem fora, mundano mesmo, assim, preso em pornografia. E aquela mulher passou anos orando por aquele homem. Ao ponto de eu dizer, meu Deus. E ela orando. Esse cara se converte. E ele se converte ao ponto de ele queria ir no culto mais do que ela. Ele começou a ir no culto de manhã, ele começou a ir no culto à tarde. Não, mas eu também vou no culto da noite. Ela, calma, não, eu preciso. Ele começou a participar de tudo. E ele começou a ser um homem maravilhoso. Na igreja todo mundo gostava dele. Ele é elogiado por todo mundo. Diz assim, chama o fulano faz, o fulano vê. De repente, ela não era mais o centro das atenções. Ela não era mais a mulher sofrida, a mulher que precisava. Sabe o que aconteceu? Ela não soube lidar com a cura do marido, tirou ele da igreja. Hoje os dois estão desviados. Ela começou a colocar aqui. Sabe o que eu entendi? Que ela estava preparada para ser a vítima a vida inteira. Ela não estava preparada para ser curada. E a gente pensa que isso não acontece? Acontece. Muitas de nós temos feridas de estimação, bengalas, desculpa para tudo. Sabe por que eu fiquei nervosa aquela hora? Porque não, você ficou nervosa porque o seu caráter ainda não é construído pelo Senhor. Você fala demais ainda. Fala mal dos outros, é falsa, mentirosa, julga as pessoas. E vem dar uma de vítima, ai, sempre confusão pro meu lado. Mas se aonde você vai tem confusão, o problema talvez não seja aonde você vai. Seja você. Me ame. Eu conheci um homem muito perto de mim que dizia assim, ó, queria tanto ir mais na igreja. Meu sonho é me dar minha vida por missões. Eu, por que o senhor não faz? A minha mulher não quer. Deu 3 anos, a mulher morreu. Eu falei, agora nós vamos conhecer um missionário. Missionário? Comecei atrás de outras mulheres. Uma outra lá na igreja, a mesma coisa. Ai, eu tenho um chamado para pregar a palavra. Eu sou... Gente, quem tem chamado para pregar a palavra não fala assim. Fica quieta. Quem tem chamado mesmo, fica calada. Porque quem tem muito o que provar que é, porque na verdade não é. Porque quando a gente é, a gente é. Eu nunca vi uma laranjeira pegando você e dizendo assim, eu sou laranjeira. Não faz. Você não vai ver uma laranjeira. Ei, fulano, eu sou laranjeira. Olha pra mim, tá vendo? Eu dou cada laranja linda. Ela não precisa. E muito menos ela faz aquela força. Agora eu vou dar mais uma laranja. Ela simplesmente é. Aquilo que você é vem pra fora querendo você ou não. Por isso nós temos que preocupar quem nós somos por dentro. Porque o que está fora é resultado do que nós somos por dentro. E é por isso que a cura não é superficial, ela é interna. É dentro de nós. Aí essa mulher falava, sou pregadora, porque eu sou missionária, eu quero fazer missão. Porque se fosse ele, gente, ele morreu. Num acidente de carro perto de nós. Daí fomos acompanhar, fomos ver, ela estava namorando um cara que nem crente era. Não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de nada. Sabe o que eu descubro? Que algumas feridas são só desculpas para a gente viver a vida que a gente quer viver. Na verdade, quem quer não tem desculpa, faz. Não fica dando desculpa.
Eu penso que mais do que ser curadas e descobrir que somos filhas, é sair do comodismo. Aí você está aqui, eu quero ser filha, Deus. Aí você fala, eu já morri na cruz por ti. Eu te trouxe até aqui. Eu cuido de você, nada tem te faltado. O que mais você precisa para entender que eu sou seu pai? E você tomar a posição de ser minha filha? O que mais eu preciso fazer? Você pode até ser atingido pela oração de alguém que paga o preço por sua vida, mas só irá viver plenamente o que Deus tem para você quando você mesma buscá-lo. Ai, tem um monte de intercessor, não vai mudar nada. Sabe por quê? Você tem que se posicionar. Nós vivemos os frutos das nossas atitudes. A Bíblia é clara a dizer, olha, de Deus não se zomba. Quando diz assim, ó, não tenta enganar Deus. Você engana a pastora, engana o amigo, engana todo mundo. Tem gente que fala tão mal do marido, quem vê o vilão, o marido se conhece. Na verdade, é ela que é. Ai, Jesus. Gente, eu amo vocês. Mas eu preciso ser fiel. A verdade liberta. Ai, meu Deus. Mas se você não tomar sua posição, a Bíblia fala, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Aí eu pergunto, você olha para essa frase com temor ou com alegria? Que você pensa, uau, então eu vou colher. Muito bem. Eu lembro de uma época que eu estava colhendo coisas horríveis. Eu cheguei para o pastor Cote, vocês conhecem o Cote? Ele estava ministrando num seminário que eu estava fazendo. E eu falei, pastor, tá muito difícil. Eu tô querendo desistir. Porque eu tô fazendo certo. Só que tá dando tudo errado. Ele sabe o que tá acontecendo? Tu tá fazendo certo. Só que o certo hoje é uma sementinha bem pequenininha. E o errado já cresceu e deu fruto. Sabe o que tu faz? Continua fazendo certo e colhe bem rápido a colheita de coisas erradas que você plantou. Essa colheita vai acabar e daqui a pouco você vai visualizar aquela semente lá de trás dando fruto outra vez. E você vai ter uma nova colheita. Continue fazendo o que é certo. Deus está hoje nos sacudindo. Aquele cego foi curado para seguir Jesus. A Bíblia diz que ele o seguia por todos os lugares. Sabe por que às vezes você não consegue seguir Jesus? É difícil para você. Você segue Jesus de longe. Você segue Jesus pelas palavras do YouTube. Ai, que legal. Mas você ainda não tem aquela experiência de Jesus te pedir assim, ó, me entrega isso aqui para mim. Porque você vai começar a entender que ser filha é renunciar. É entregar coisas. É quando você quiser falar e você tem tudo pronto para falar e fala, eu quero que você fique calada. E você... Eu lembro que eu tinha um vestido que eu gostava muito. E eu estava numa fase muito assim, de muita pobreza. Não dava para comprar. Mas aquele vestido eu comprei, peguei umas economias e comprei aquele vestido. E sabe aquele vestido que você quer usar sempre? Eu tinha que pensar, Deus, eu já usei no aniversário da fulana, da ciclana, da beltrana. Mas eu dava um jeito de botar uma jaquetinha disso por cima dele, eu dava um jeito de botar ele em tudo. Até uma amiga dizia assim para mim, ó, pelo amor de Deus, para. Ela falou, Deus... Dá uma esquecida nele dentro do teu guarda-roupa. Mas, gente, um dia eu tava em oração e Deus falou assim pra mim, que engraçado, né? Sabe aquele vestido? Eu falei, Senhor, sei. Dá ele. Eu falei, não. Satanás, sai daqui agora de reto. Dá o vestido. Olha isso. Dá o vestido. Eu não, Deus. Gente, eu não dei o vestido. Não vou dar esse vestido de jeito nenhum. Fui viajar com o vestido. Botei o vestido dentro da mala. Fomos num restaurante. Quando a gente volta do restaurante, nosso carro tinha sido roubado. Lá foi o vestido. Se eu contasse pro Telmo, sabe por que o carro foi roubado? Fiquei calada. Eu nem... Sabe quando tu nem faz muita confusão em barraco na hora que... o carro foi roubado. Na hora, vestido. Você precisa entender a caminhar num lugar de renúncia.
Sabe, eu acho tão lindo quando Deus chama Jeremias e ele fala assim, ele começa a treinar Jeremias. Deus, ele não é um pai ruim que vai pegar você e já colocar você lá na faculdade tal. Não, ele vai fazendo conforme a tua medida. Ele respeita a tua capacidade, mas ele não deixa você nessa capacidade, ele vai aumentando. E eu acho incrível a forma como que Deus... Agora esqueci o que eu ia falar, gente. Jeremias. Eu ando assim. Estou tomando remédio já para meu esquecimento. Ele fala assim, Jeremias, eu vou te fazer um grande profeta. Mas aqui, Jeremias, o que você vê agora? Senhor, eu vejo uma amendoeira. Viste bem. É isso aí. Ele começa a treinar a nossa visão. Agora, Jeremias, eu vou te mostrar outra coisa. Agora, Jeremias, eu quero que você desça a casa do oleiro. Agora, Jeremias, escute, Deus vai te dar pequenas tarefinhas. Você vai dizer assim, Deus, eu estou vendo uma amendoeira, eu não estou entendendo nada. Mas você está vendo bem, porque você está vendo aquilo que eu quero te mostrar. Ele vai te treinando. Renúncia é treinamento. Treinamento, ele vai treinando. Até o dia que eu dei todo o meu guarda-roupa. Porque o dia que ele disse assim para mim, dá o teu guarda-roupa agora, Senhor. Eu vou pensar 2 vezes. Peguei sacos de lixo, botei todo o meu guarda-roupa dentro. E sabe, melhor coisa que eu fiz na vida. Você não tem noção como a autoridade, ela é capaz de ser um sinalizador de Deus. Muita gente canta, poucos têm unção. Muita gente ministra, tem microfone na mão, poucos têm unção. Poucos têm autoridade. Poucos falam e seu coração por dentro diz assim, ai Deus, eu quero mais de ti. Poucos, por quê? Não tem autoridade, não tem vida de renúncia. Deus está perguntando assim, você como filha, você tem coragem de fazer as renúncias que eu tenho te pedido? Talvez você imaginou, filhas, andando com o papai. Não, tu já é grande, vem cá. A segunda cura que eu quero falar hoje foi de um cego que Jesus misturou saliva na terra. João 9. Eu não vou ler agora para a gente não ter muito tempo. Mas ele também começa a clamar por cura. E Jesus toma uma decisão. Ele gospe no chão, gente. Faz um lodinho e coloca nos olhos daquela pessoa. Não compare a sua cura com a cura da sua irmã. Não compare a forma que Deus cura a sua irmã com a forma que Ele vai curar você. Eram cegos, Deus curou de formas diferentes. Não compare. Deus quebra a religião da gente. Constantemente a gente quer botar Deus numa caixinha. Não é, Ele fez assim com ela, vai fazer assim comigo. Não vai fazer. Eu gosto no livro, né, mas também no filme das Crônicas de Nárnia. Quem aqui já viu? Se você não viu, por favor, assista. Ali fala, esse filme é do livro do C.S. Lewis e fala da trilogia, as Crônicas de Nárnia falam sobre Aslan, que é o Jesus que se entrega na mesa de pedra. E tem uma hora que Lúcia está chorando quando Aslan está indo embora. E ela diz assim, por que ele não volta? Por que ele não vem? E aquele rapaz que está do lado dela fala assim, porque ele é selvagem, ele não é domesticado. É um leão selvagem, não é domesticado. Nós não podemos domesticar Deus. Nós não podemos construir um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança dele. E é por isso que somos únicas. É por isso que não existe uma digital igual à outra. Não existe. Podemos ser até parecidas com algumas pessoas. Como você se parece com fulano? Podemos ser gêmeos idênticos com digitais diferentes. Porque nós somos de um Deus único. Sabe, Deus cura de forma diferente. Mas ser filha implica algumas coisas. A primeira, você se parece muito com seus pais. Até naquelas coisas que você não gostaria de se parecer. Eu lembro que a minha mãe, quando ficava nervosa, quando a gente era pequeno, a gente brigava muito. Ela dizia, eu vou sumir daqui, eu vou desaparecer. Nós, não, mãe, eu vou pegar uma reta e vou embora. Não. Outro dia estava a Vitória e a Bela elas se dão muito bem, mas tem vezes que é coisa de irmã implicante.
Tu me chamou de chata, mas é porque tu foi chata mesmo. Ai, começaram. Eu falei, ai, eu vou embora dessa casa. Gente, eu não pensei em falar. Eu jamais falaria isso. Eu vou pegar uma reta. Elas pararam as duas, se brigar e me olharam. Hã? Aí a Bela, mãe, não vai embora, mãe. Ela nunca me viu falar isso. Eu falei, não, a mãe não vai embora nunca, filha. A mãe nunca vai embora. Então por que você disse que você ia embora? Eu falei, ai, Jesus, se eu te explicar por que eu disse. Eu só repeti. Às vezes nós nos parecemos em áreas que você não queria. Porque a filiação tem a questão da semelhança. Eu tenho as minhas filhas, né, a Vitória e a Isabela, tipo, a Vitória, ela tem a personalidade do Telmo com o meu temperamento. É uma mistura doida. Então ela é sensível, ela tem um coração muito bondoso igual o pai, ela é aquela coisa, mas ela tem também, ela é alegre, ela enche uma casa, ela gosta de casa cheia, tal, mas ela tem o meu temperamento, que é sanguíneo e melancólico. É uma mistura doida. A outra tem a minha personalidade, com o temperamento do pai, colérica. Aí a outra tem coisa que eu digo, sangue de Jesus tem poder, Deus. Outro dia, o Telmo estava bebendo não sei o quê. Você sabia que isso aí faz mal? Eu vi que isso aí faz isso, isso, isso. O Telmo falou, meu Deus, Viviane Martinello na minha frente. Ela é muito parecida. Porque a filiação tem a ver com semelhança. Por isso que quando Deus nos criou, Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Alguém parecido comigo. Uma das coisas que apontam que nós somos filhas é se nós somos parecidas com o nosso pai. Às vezes a gente confunde ser filha de Deus como uma menina mimada que vai ganhar tudo o que quer, que vai ser afagada nas emoções. Gente, Ele não poupou o filho dele da cruz. Ele não vai nos poupar. Mas Ele é um bom pai, eu te garanto. É um pai que tira a roda da tua bicicleta na hora certa. Quem aqui já fez desfraude de filho pequeno? Ó. É fácil? A Bela parou no hospital. Deu refluxo urinário. Subiu para os rins. Fui correndo para o hospital. Porque ela não conseguia fazer se não fosse na fralda. Então ela foi segurando. Foi um trabalho. Mas por que a mãe cria esse desconforto não só para ela, não só para a criança, mas para ela também? Para aquela criança se desenvolver. Alguns desconfortos que Deus está permitindo na sua vida para você crescer. Da sujeira, é ruim. Mas Deus, eu queria a fralda, eu estou acostumada. Mas não dá, filha, não dá mais para usar fralda agora. Agora eu quero que você cresça. Ser parecida com o pai. Eu estou fazendo um estudo do caráter de Deus. E eu estou maravilhada como que Deus é. Ele é imutável. Ele não tem sombra de variação. Ele ama. Ele é rico em misericórdia. Ele é bom. Uma filha é parecida com seu pai. Mateus, não precisa abrir aí, Mateus 5. Eu amo como que a filiação de Deus aparece em lugares tão específicos. Mateus 5, e eu vou terminar, diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus.
Você nunca se parece tanto com o seu pai quando você é uma pacificadora. E se você for olhar na sua vida e na minha vida, as áreas que nós mais falhamos é quando nós não pacificamos. Nós somos chamadas aqui de ministras da reconciliação, pacificadores, reconciliadores. Você nunca é tão parecida com o seu pai quando você é usada por Deus para pacificar, reconciliar e não colocar mais lenha na fogueira. O Senhor está falando assim: eu sou o seu pai. E a cura nesse lugar hoje tem um propósito. A cura não é para mostrar o quanto você é coitadinha, porque você não é uma coitada. Você é uma mulher cheia de virtudes, de dons e talentos. Você precisa se levantar hoje, curada, com isso bem resolvido dentro do seu coração. E tem mulheres aqui que têm mágoas, falta de perdão de anos. Hoje é o dia. Deus está falando assim para você: solta essa falta de perdão hoje. Pessoas que estão aqui, eu estava ali sentada, Deus falou: eu vou curar fisicamente pessoas aqui hoje. Nós vamos ter milagres de cura aqui. E muitas das curas que Deus vai fazer no seu físico falam de curas de coisas mal resolvidas dentro de você. Deus está curando você hoje por um propósito. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, lá em Dallas, eu me sentei no primeiro culto que eu fui participar, eu não ia ministrar. E Deus me deu uma palavra. Eu não tinha nada na mão, apenas a caneta e a minha Bíblia. Eu descobri que na minha Bíblia tinha um caderno atrás. E eu anotei o que Deus me falou aquele dia. E eu quero liberar essa palavra sobre você agora. Essa palavra nasceu aqui. E eu não sabia que a conferência, eu não tinha lembrado que ia ser filhas. Eu não sabia que a minha palavra ia ser o poder de ser filha. Mas é impressionante que Deus faz tudo perfeito. E Ele faz além do que pedimos ou imaginamos. Queria que você ouvisse essa carta como o Pai falando para você. Filha, eu te chamei como você é. Eu não tenho expectativas ilusórias ao seu respeito. Eu conheço as tuas capacidades e conheço também as incapacidades. Eu estabeleci os limites que te protegeram e eu destruí os limites que te prenderam. Não há nada em você que eu não conheça. Eu a ungi, derramei óleo de unção que a diferenciará de muitos. Por isso não se preocupe, a unção é suficiente e ela é na medida exata. A unção não depende dos teus dons, da tua capacidade ou das ferramentas que você adquiriu na caminhada. A unção é. Ela é suficiente. Ela é sob medida para a sua hora, para a sua história, para o seu chamado e para o seu destino. Por isso, vença a tentação de querer andar em unções que já derramei para outras pessoas, em outras estações, em outras épocas. Também não ataque unções e momentos passados, de movimentos passados. Eles foram pontuais e precisos para aquela época. Mas agora eu quero que você olhe para mim e caminhe comigo. Não despreze a unção que eu derramei sobre você. Fique comigo quando todos forem embora. Enquanto eu te chamo, enquanto eu te escolho, escolha a mim e chame por mim. Essa é a parte que te cabe. Essa é a sua porção. Essa é a sua herança. Quando eu não estiver falando, se cale. Fique desfrutando do silêncio comigo. O silêncio ensina, o silêncio amadurece. E quando eu falar, ouça, escute, dê ouvidos. Não tente ser um exemplar que já existe. Eu bato a porta. Quem pode ouvir a minha voz? Pai está chamando você nessa tarde, nessa noite. E dizendo assim: eu vou tirar você desse lugar de pedinte. Desse lugar de vítima. Eu vou curar você. Uma das coisas que a falta de cura faz é nos incapacitar de exercer o que somos. Você já ficou doente? Como é que a gente fica? Mal. Deus está falando assim: à medida que eu te curo, automaticamente você vai ser lançada para o lugar que eu derramei, que eu escolhi para você estar. Eu queria que você ficasse de pé.
Há uma unção de cura sobrenatural nessa noite. Essa conferência é pontual para esses dias. Deus está prestes a fazer algo aqui com vocês. E Ele precisava dessa cura com entendimento. Não uma cura para você se sentir mais coitadinha ainda, mas uma cura que vai te reposicionar. Uma cura que vai estabelecer sobre você autoridade e unção. Todos podem fazer um bolo de laranja, mas quando você faz o seu bolo de laranja e você coloca na mesa a cura na sua mesa. Todos podem falar, mas quando você fala a autoridade de Deus na sua boca. Posso te falar uma coisa? Não se empolgue com o que Deus pode fazer por você. Não se empolgue com o ministério. Não se empolgue com títulos. Não se empolgue com posições. Não se sinta deixada para trás quando muitos estão à sua frente, porque isso não significa nada. Coloque os seus olhos na presença de Deus. Coloque os seus olhos em conhecer o Senhor. E se Ele fizer de você alguém que Ele quer levantar, você só vai dizer, eis-me aqui, Senhor, mas isso não vai embriagar o meu coração. Porque o que eu tenho de mais precioso não são seguidores, não é o lugar que o Senhor me colocou, mas é a Tua presença. Eu quero andar em sabedoria e graça. Nessa noite tem cura aqui. Eu vejo Deus alistando você e curando você. É como se no acampamento Deus visitasse aquela cabana que está os feridos e Ele dissesse, é daqui você vai se levantar hoje. A cura nesse lugar. A cura nesse lugar. A unção de cura. Eu quero orar por você. Nós temos um espaço tão pequeno aqui. Mas eu queria que você tomasse uma postura. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela estava no meio da multidão. Só que no meio de uma multidão, ela conseguiu tocar em Jesus como se ela estivesse sozinha com Ele. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Depois que ela é curada, Jesus disse assim, filha. Deus restaura ela como filha. Se você precisa de uma cura que vai te reposicionar, mas pense bem. Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Pensa bem. Pensa bem. Talvez Ele vai tirar geograficamente você de lugares. Talvez Ele vai fazer mudanças geográficas. Mudanças de relacionamentos. Ele vai transformar. Você está disposta? Você quer? Então vem aqui na frente. Vem aqui. Ele vai curar você. Não é mais tempo de meninas, é tempo de filhas maduras. Isso. É tempo de filha madura. É tempo de maturidade.